É o seguinte, eu venho por meio dessa informar que nós já estamos no ar há 3 minutos, com vocês falando todas essas bobagens aí, entendeu? O escritor e apresentador Afonso Borges está sentado em frente a uma estante repleta de livros. Gente, muito boa noite. Realmente a gente está no ar e não há 3 minutos, é claro. Hoje o assunto do nosso Sempre um Papo é Garimpo de Almas, o livro de Stepan Nessersian. E eu convidei esses dois amigos queridos, Antônio Graça e Paulo Betti, para estar conosco nessa aventura, que é a aventura da vida do Stepan. Muito obrigado pela presença de todos. E eu queria passar a palavra primeiramente para o Antônio Betti. Cuidado, hein? Meu irmão. Ainda bem que ele não falou Antônio Grazi. Grazi nessa fera. Quero saber como é que você sai dessa. Bem, vamos começar com você, Grazi. Pode começar comigo. Então, O ator Antônio Graça está sentado em frente a diversas prateleiras com livros. Está aqui celebrando a obra do Stepan. Eu e o Paulo já somos veteranos nas lives por aqui, né? E é um prazer enorme estar mesmo por aqui. Eu vi hoje que o Stepan, assim como eu e o Paulo, nós postamos um flyer anunciando esse nosso encontro aqui, e alguém comentou no flyer que o Stepan postou, acho que foi a Fafá de Belém, disse assim: isso aí vai ser tiro, porrada e canhão, e bomba. Aí eu falei, pô, então, será que tem uma expectativa muito explosiva desse nosso encontro aqui, né? Mas é um prazer enorme a gente estar aqui. Eu quero dizer, primeiro, que eu vou usar uma palavra que é assim: eu acho surpreendente o livro do Stepan. Mas o surpreendente não é que surpreenda a qualidade literária dele. Surpreendente no sentido de saber que do Stepan também sairia um livro nesse formato, com essa qualidade, né, que o Stepan conseguiu produzir. É realmente incrível. Então, assim, eu me senti assim, conhecendo mais o Stepan, mais um lado do Stepan que eu não conhecia. O Stepan, como escritor, lá no início da quarentena, o Paulo Betti começou a publicar nos grupos que a gente tem, que a gente circula aí, grupo de artistas e tal, e o Paulo Betti postava de quando em quando algum poema do Stepan. E o Paulo dizia: olha que porra, lê que incrível. Aí a gente lia e tal, ele falou assim: é do Stepan. Isso foi lá no início da quarentena. Que eram livros, que eram poemas, que eu não sabia nem se o Stepan chegou a editar e tal. E para mim foi incrível ter esse contato com a obra do Stepan, com esse olhar que o Stepan tem, né? E de fato o nome é muito apropriado, que ele garimpa muita coisa não dá nem para você dizer que o livro seja um livro biográfico, que seja um livro de memórias, embora seja também, né? Então ele tem uma qualidade incrível. E eu estava vendo agora há pouco, Afonso, o seu encontro com o Luiz Schwartz, certo, que tem um livro sensacional também, lançado agora, né? O Ar que Me Falta. E ele disse uma coisa muito interessante que me bateu sobre o livro do Stepan também. É que ele disse assim: o que menos importa no livro é a história. É mais importante até como, é o jeito que você conta essa história. E me bateu muito essa história do Stepan. É claro que a gente está aqui falando de uma coisa que também surpreende, já que o Luiz Schwartz, por ser editor e tudo isso, não surpreenda que ele produza um livro como ele produziu. E no caso do Stepan, é claro, porque é mais uma faceta de um cara incrível, que tem uma carreira sensacional, não só como ator, né, mas de tudo que o Stepan mexe, né? A gente não pode deixar de falar do Retiro dos Artistas, não pode deixar de falar da atuação do Stepan à frente do Sindicato dos Artistas, Stepan como em tudo que ele se meteu, né? Até em roubadas. Então, para começar a história, eu peguei aqui um trecho do livro do Stepan e eu queria ler. Pássaros, cães, cobras e cavalos, índios, japoneses, brancos e negros, os sírios, os turcos, os alemães e os italianos, os combos e os padres, os pastores, os pais de santo e a erva cidreira,
Tudo era parte do mundo, tudo era parte de mim. Amei os rios antes de conhecer os afogados. Admirei os automóveis antes de conhecer os atropelados. Amei o trabalho sem saber que existiam patrões. Amei a vida sem saber que existia a morte. Mapeando este caminho, posso dizer que entre a minha casa e o meu parque de diversões existia uma avenida larga e perigosa. Para ir ao parque, eu precisava atravessá-la, enfrentando todas as maldades e perigos do mundo. Para voltar para casa, era preciso repetir o percurso. E nessas idas e vindas, nessas travessias, fui perdendo os sonhos, a magia e a crença de que o mundo era um imenso caldeirão de ternura infinita. Minha coragem foi destruída pelo medo. Eu preferia ver a saber. A lua, por exemplo. Que fascínio, que deslumbramento. Aquela luz natural e encantadora, solta no infinito, rodeada de estrelas. São Jorge, o santo guerreiro, enfrentando o dragão da maldade, era um filme sem fim, projetado pela lua generosa, inspiradora de poetas e músicos, mãe dos mares e das marés, controladora dos cios. Tínhamos uma relação íntima e direta, quase um namoro. Quem tem a lua nunca está só. Mesmo quando se ausentava encoberta por nuvens, não tardava em regressar. E vinha com penteados diferentes, vestida com luxo e esplendor. Era uma grande amiga, uma verdadeira dama de companhia. Para sabê-la, basta vê-la. Que lindo, hein? Eu lembro muito desse trecho. O ator Paulo Betti está sentado em uma sala de paredes brancas e piso de madeira. Ao fundo, há uma bandeira do Brasil como decoração. Eu considero um pouco minhas essas memórias aí também, né? De que cidade você é, Stepan? Goiânia? Goiás. Goiânia? Sou de eu nasci em Cristalina, fui criado. O ator Stepan Lercesian está sentado em frente a uma pintura de um rio. Você veio com os 14 anos, né, para fazer aquele filme Marcelo Zona Sul. Foi isso. Fui e acabei ficando. Desde então, até aqui, até hoje, aqui no nosso querido, sofrido, amado Rio de Janeiro. Você podia assistir o filme? Qual a censura do filme? O primeiro eu podia, o segundo já não. O segundo eu fiz com o Reginaldo Farias, que era Pra Quem Fica Tchau, e foi proibido até 18 anos. Eu tinha 16, aí era barrado, não podia. Eu podia ter feito, mas não podia ver. Você fez Barra Pesada também com o Reginaldo, né? Reginaldo fiz. Filmaço, né? Filmaço. O Barra Pesada era lindo, a história original do Plínio Marcos. Fiz a Rainha Diaba com Fontoura, que também era do Plínio, e fiz o Barra Pesada. Rainha Diaba tinha o Milton Gonçalves fazendo. Milton Gonçalves, eu matava o Milton Gonçalves, adorava. Stepan faz um gesto que simboliza cortar a garganta. Eu era um casinho dele que ele não conseguia. Nós já quebramos a ordem do Afonso aqui. Pois é. Ô Paulo, lê seu Paulo, trecho aí. Agora a palavra está com o Paulo. Você vai ler o trecho, Paulo? Eu vou falar um monte de coisa que eu escrevi aqui. Fiquei emocionado demais. Eu queria dizer que o nosso encontro aqui é uma coisa que realmente é emocionante, especial, uma oportunidade rara que a gente tem de celebrar a obra de um amigo nosso, ator, e principalmente, como o Graça disse também, eu tinha até anotado isso, a importância que ele tem pelo trabalho que ele fez por nós aqui, pelos atores, no sindicato, no Retiro dos Artistas, né? Como vereador, como deputado, né? Nós tínhamos, olha como nós nos enfraquecemos, né? Nesses tempos todos, nós tínhamos Stepan, entendeu? Então, eu queria dizer que eu queria levantar alguns nomes aqui, Eduardo Galvão, Gégé Amadeu, Nissete Bruno, quem não pode estar aqui, né? Pessoas que não podem estar aqui. O livro, outra coisa, o livro tem um cheiro bom,
O livro cheira bom, é gostoso. Peguei o livro, dei uma cheirada nele, falei assim, filha da puta, o livro é bom. Aí eu peguei as folhas, o papel é bom, o livro é bonito, né? É um livro bonito. Paulo, tem a coluna última do Agualusa, no Globo. Sim. Ele fala sobre isso, do livro que você acaricia, né? Que o cheiro, né? A delícia do... Paulo Betti segura nas mãos o livro Garimpo de Almas, de Stepan Nercessian. Horizonte, eu estou aqui Brumadinho, eu não tive como pegar o impresso. Eu só li ele em PDF, é diferente. O impresso Não vou guardar o seu, tá? Oba! Mas assim, o livro já tem logo uma apresentação, né, do Cacá Diegues, que faz uma leitura muito, quer dizer, ele entendeu tudo, né? Ele ele curtiu, ele sacou. O livro é muito interessante porque quando você pensa que vai para a autobiografia, volta e aí vira outra pessoa e de repente vem como que uma sequência de contos que vem se sobrepondo, né? Então ele tem uma estrutura muito curiosa, muito interessante, muito estimulante, né? De você falar, para onde ele vai? Olha aqui. E sempre tem uma hora que muda até a impressão muda, né? O tipo muda. E é o mesmo livro, né? Os dois são o mesmo, sendo que há essa divisão clara. Eu vou continuar lendo algumas coisas que eu escrevi aqui. Eu estava querendo dizer de como, nesse momento, é importante a gente poder estar conversando. Olha quanta gente a gente não tem aqui, né? E só para depois a gente, como estímulo, então a gente estava conversando fora do ar de poucos atores que se revelam também escritores. Eu não me lembro de ninguém que tenha escrito assim, ficção, digamos. Geralmente os atores escrevem em textos de teatro ou roteiros, né? Então nós temos o Juca de Oliveira, né? O próprio Plínio Marcos, que era ator, mas era também escritor, né? Plínio Marcos. Pagu Sofredini, Marcos Caruso, que escreveu talvez o maior sucesso do teatro brasileiro de todos os tempos, né? Uma comédia, né? Eu falo que o Caruso tinha uma velhinha que escrevia tudo para ele comprava e assinava. Pode ser. Mas outro assim, eu queria falar, o Gregório do Viver também escreve, o Duvaldo Viana Filho era ator também, escrevia, né? Flávio Milhácio, claro. Vi peça dele muito boa, vi 2 peças dele que ele escreveu, dirigiu um cenário, sensacional. Né? Miguel Falabella também escreve peças, né? O Calone, né, que escreve também ficção. Maitê Proença. Mas, deixa eu tentar achar, vou abrir ao acaso alguma coisa que eu teria... Fico em dúvida se devo pensar em um tempo muito antigo, o tataravô do meu passado, ou se eu vou ao encontro do futuro, bisneto do meu tataraneto. Enquanto decido, o dever me desperta e dou de vistas ao negro Joaquim e seus 4 filhos me espiando atrás de uma moita. Parados aí, senão eu atiro. Joaquim, escravo de propriedade de engenho, é negro rebelde, ferrado na testa, marcas de algemas nos tornozelos e punhos, lanhadas de chicote pelas costas. Joaquim não se emenda, quer porque quer a liberdade. Eu peguei aqui a parte. Você fala de Lundus, né? Fala de Lundus, quer ver outra coisa aqui que você fala, ganhei uma chuteira preta, uma bola de cobertão número 5. Eu falava lá em Sorocaba, capotão, bola de capotão. Isso aí foi uma briga com a edição. Ganhei uma chuteira preta, uma bola de cobertão número 5, short azul, camisa amarela da seleção. Ganhei uma cueca, um par de meias lupo, um cortador de unhas, chicletes, um livro. Pisei no cadarço da chuteira e me estabaquei no chão. Ralei os joelhos, cotovelo, o nariz e os lábios que Sueli não beijou. O cheiro do bolo deu lugar ao iodo, mercúrio e lágrimas. Toda a iniciação sexual, né? Que delícia, que coisa... Não, é incrível mesmo. O Stepan recheia de poesia de uma maneira incrível. E teve uma hora que eu fui separando só coisas que eu achava que era pura poesia.
Aí você começa dizendo que você gostaria de residir ao centro, mas eu creio que você está bem à esquerda do centro, mas aqui na ficção, né? Olha aqui, aí você começa na porrada. Bebo muito, bebo até apagar, esquecer que sou eu e que não sou. Sou viciado em covardias. Eu tenho unhas sujas, dentes amarelados e não desperto o desejo sexual em mais ninguém. Um cachorro no cio, porém castrado. Meu saldo bancário é um retrato falado da minha existência, ridículo, negativado, tosco, interessantíssimo. Olha isso aqui, olha isso aqui. Da vida nada tenho a reclamar. Reclamo é do que fiz com ela. Acho uma sacanagem ter que esperar o tempo passar para poder olhar para trás. Isso só produz mágoas e arrependimentos. Seria bom poder corrigir a vida aos poucos, à medida que ela fosse acontecendo. Errou, faz uma borracha, apaga, volta a uma casa, joga os dados novamente, segue em frente. Mas não é assim que a banda toca. Puta merda, que frase. Isso aqui é um avanço pela meia-direita, né? O escritor avança pela meia-direita. Ei, Afonso, olha o que você Vamos lá. plantava. Nem começou. Tá começando. Querida, agora é o seguinte, vamos um pouquinho te ouvir. Fala um pouquinho da história do livro, quando você decidiu escrever, ou se vem fazendo isso há muito tempo. Esse tom, eu não gosto de dizer, eu senti o seu livro muito mais como um livro epistolar do que um livro de confissões. Eu imaginei que de alguma forma você escreveu essas cartas para alguém, ou para você mesmo, ou para os amigos, ou para as pessoas que você ama. Então, assim, queria te dizer, para você falar um pouquinho dessas cartas que são esse livro, que estão nesse livro. Olha, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer imensamente essa sua generosidade de, nesse momento, trazer duas pessoas que eu amo profundamente, são pessoas que eu adoro de verdade há muito tempo, por tudo que eles representam, por tudo que eles significam, principalmente do ponto de vista da afetividade, duas pessoas que estão na vida para juntar, para querer bem, duas pessoas que o tempo todo pensam no outro, o tempo todo, e que dentro do trabalho deles, no dia a dia, o Paulo e o Graça, são duas pessoas assim admiráveis sobre esse aspecto. Dois artistas corajosíssimos que se expuseram, se expõem, que falam o que pensam, que é algo que deveria ser bem comum, né? Fulano fala o que pensa, mas está cada dia mais raro você ouvir as pessoas que falam o que pensam. Tem uns que falam sem pensar porque não conseguem pensar, mas para mim é muito importante você ter feito essa escolha. Dentro dessa... Segundo, eu fiquei assim, honradíssimo de participar aqui desse Tempo um Papo, porque eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aí no meio de tantas feras que esse cara bota para entrevistar, principalmente na literatura, mas fiquei muito, muito feliz, muito honrado mesmo. Agora, eu fiquei muito emocionado ouvindo o Paulo e o Graça recitando, né, trechos do livro, né? E algumas pessoas já ficam me ligando falando assim, esse seu livro é uma peça de teatro, as pessoas têm que falar isso no palco, etc. E tal. Várias pessoas já me disseram isso, pessoas que leram o livro. E eu não sei onde me situar dentro dessa literatura, dentro desse novo caminho.
eu vou tateando aí, eu estou fazendo isso. Eu escrevi, eu botei minha alma. Claro, o Cacá, o Graça falou, o Paulo. Olha, de repente você vê um Stepan, que a gente esconde muito da gente, ou por timidez, ou por o motivo não importa, mas muitas vezes a gente passa pela vida e alguém fala assim, nossa, eu não conhecia esse lado do fulano. No meu caso, então, que minha imagem é associada sempre um pouco à brincadeira, a etc. e tal, e eu sempre vivi nisso. Eu me lembro que, quando eu fui ser presidente do Sindicato dos Artistas, eu fui concorrer à eleição, falavam muito, pô, mas o Stepan, não sei o que. Aí, até a oposição dizia, mas ele bebe, ele fuma, ele não pode ser presidente do sindicato, ele vai transformar aquilo numa zona, ele vai dar registro profissional para tudo que é piranha do Brasil, tinha tudo isso. E o meu querido José Maia que deu o slogan da minha campanha, que era Bebum também é gente, Stepan para presidente. Muito bom, muito bom. E a oposição ligava para as pessoas para dizer que eu não podia deixar eu ser presidente do sindicato de maneira nenhuma, porque eu era responsável, porque eu sei que eu era bem, porque era isso, que era aquilo, que era aquilo, que era... E eu me lembro que a maior emoção que eu tive nessa época dessa campanha foi quando eu cheguei no sindicato de manhã, no dia da eleição, a pessoa que estava na porta do sindicato, linda e maravilhosa, era a Rosita Tomás Lopes, aquela atriz querida, aquele térrima, séria. E ela fez assim, nunca me interessei por sindicato, não participei de eleição nenhuma, mas ontem, quando me telefonaram para falar os absurdos que falaram a seu respeito, eu falei, eu preciso ir amanhã votar nele. Que beleza. E eu estou falando isso, Afonso, porque, de uma certa maneira, o livro é isso, assim, é uma oportunidade, assim, uma chance rara que eu tive de entregar mais um lado da minha vida, do meu coração, das coisas mais íntimas, mais profundas, dos sentimentos que eu tenho, que eu vivia, esse borbulhar de visão do mundo, todos nós temos, e eu não queria morrer com isso, eu não quero. A gente vai ficando mais velho, a gente vai pensando, a gente vai sentindo o final chegando. Ele pode demorar, se estender um pouco mais, ou um pouco menos, mas você fala assim, não, eu preciso entregar essa parte do meu coração também, para os meus amigos, para as pessoas, né? Então, amargurado pela falta de conhecimento das técnicas e do que pode se chamar de um escritor, etc. e tal, eu falei, mas eu não posso fazer alguma coisa que eu não sei fazer, que eu não sei, eu não posso prestar um vestibular que eu não me preparei. Então eu vou botar o que eu sei, o que eu sei falar, o que eu sei dizer, o que me vem na alma, no coração. E foi isso que eu fiz. Eu joguei aí, o pessoal da editora foi muito caprichoso demais comigo, lá da Tordesilhas, todos eles, desde o início, a Luísa, a minha amiga Valéria, que olha, eu me senti um Gabriel Garcia Marques, quando ela me disse que era minha agente literária, né? E eu fiquei super feliz, eu falei, pô, já tem um agente. Valéria Martins é uma pessoa competentíssima. Demais. E aí eles capricharam, consertaram, fizeram como o Paulo falou, uma edição muito caprichada, muito bonita, né? E que
o resultado disso é o fato da gente estar aqui falando desse espaço tão importante, de verdade mesmo, né? Tão importante para todo mundo da literatura, que é isso. E aí, no meio disso, as coisas foram acontecendo. Eu tô feliz, eu estou escrevendo, eu continuo. E agora eu perdi um pouco o medo, né? Eu brincava que o Valmor Chagas dizia: você não é ator, você é um cínico. Aí eu dizia: a culpa de eu estar trabalhando até hoje foi de quem me aceitou como ator. Agora, a culpa é de vocês. Então, me aceitando como escritor. Vamos fazer mais uma rodada aí. Grácia, a palavra é sua. Eu acho que isso que o Stepan fala realmente tem vários pontos aí importantes da gente conversar sobre isso, né? Primeiro, assim, é sobre o preconceito mesmo, o preconceito que cerca o fato de alguém que, a princípio, tem como ofício a arte de representar, poder estar se metendo em outras coisas, né? Eu me lembro muito, uma vez, que o Sérgio Santana, grande escritor, amigo... Mineiro! E ele Belo estava. Horizonte. E o Sérgio, eu tinha conhecido em Belo Horizonte, depois no Rio, a gente se encontrou muito. A gente ia para a praia, no Posto 9 e tal. O Sérgio, uma vez, ele disse assim: todo profissional é um chato. O ideal é que a gente fosse amador em tudo, que a gente soubesse transitar em várias coisas. Isso ficou muito para mim, porque eu sempre tive essa coisa de não ficar parado no mesmo lugar, né? Alguém fala, bom, é importante você ter foco. Eu acho que sim. Eu tenho uma profunda admiração por companheiros, colegas nossos que se dedicam exclusivamente à arte de representar, mas essa não é a minha, né? Eu sempre quis fazer outras coisas junto, me equilibra também isso. Stepan tem a mesma coisa e o Paulo também tem a mesma coisa, né? Quando a gente se encontrou, eu e o Paulo, para a gente fazer, depois das peças que a gente montou juntos e tal, montar ali a Casa da Gávea, a nossa ideia era exatamente de fazer coisas que não estavam só em estar em cena ou estar na frente da câmera fazendo um personagem, né? Então, isso aí sempre me veio comigo. Mas atrás disso, claro que você luta com um preconceito. Essa história que o Stepan contou, de, porra, o Stepan vai ter seriedade para ser presidente do sindicato, isso atravessa a gente em várias funções, né? Uma vez, quando eu fui ser secretário de Cultura no Rio, o meu amigo Antônio Abujanra disse para mim assim: cuidado, porque eles têm muito preconceito contra atores. O Celso Fratesi, que foi ser secretário de Cultura de Santo André, e ele era afastado das coisas, das discussões principais, porque ele era um ator, que a princípio ao ator cabe o papel de ser o bobo da corte, né? Não te dão a responsa de estar ocupando outras coisas. Então, a gente, para ocupar outros cargos, ter outras funções, como o Stepan contou, e eu também vivi essa experiência, o Paulo também em outras medidas, ele também tem essa experiência, a gente tem que quebrar barreiras, né, de entender isso. E eu acho que o livro do Stepan, ele traz essa coisa, eu falei a palavra da surpresa, de ser surpreendente, porque é fato, ele traz, além disso, um talento extraordinário numa história que não é aquela que naturalmente se espera dele. O Stepan é um cara, um ator incrível, né? que tem um humor incrível, né? que lida com a vida de uma maneira super bacana, e que você vai esperar do Stepan um livro recheado, carregado de sonho, de magia, de poesia, né? E isso é que é sensacional nessa história, né? E o Stepan ter esse espaço de fazer isso. E outra coisa que me bate também é que um livro é quase que um confessionário, né? E eu fico assim, eu tenho muita inveja de quem escreve um livro. Eu já tentei várias vezes e tudo que eu escrevo, ou eu rasgo, ou eu deixo abandonado num canto, porque eu acho que é um confessionário. Eu acho que é uma maneira tão incrível de você se rasgar, de se mostrar para as pessoas, né? Que, eu preciso de ter muito cuidado para poder me aventurar nessa história. E aquilo que eu estava falando antes, o Stepan faz isso muito bem. O livro do Stepan é muito bom, é muito bem escrito, é um livro que dá muito prazer de ler. Hoje, vendo uma matéria que o Afonso me mandou, que saiu aqui
no jornal aqui em Minas Gerais, tem uma história, acho que foi o Stepan que falou, de um comentário que você não consegue parar, né? Desse interesse, que é legal quando você pega um livro. Hoje eu peguei lá o Itamar Vieira, o Torto Arado, você começa a ler o livro, você fala, pô, não dá para atender nem telefone, né? Porque você vai parar no meio de um negócio, você está num embalo ali, e eu acho que isso é um talento muito incrível. Eu fiquei, assim, achei incrível o Stepan até porque a gente sabe, a gente se conhece, mesmo que a gente passe tempo sem se encontrar, a gente se reencontra sempre. Parece que foi no dia anterior que a gente se viu, né? E eu acho que isso tem um vínculo mesmo de solidariedade entre a gente, de ligação, de parentesco, né? Então, assim, não falem mal do Stepan nem do Paulo Betti na minha frente. Eu posso até ter brigado com eles, mas eu os defenderei até o fim, porque eles são da minha família. Só quem pode falar mal da gente é a gente mesmo. Então, vou falar mal do Stepan aqui. A capa é muito bonita, né? Do Vilmondes, um amigo meu de infância. É lindo. Ele começou a pintar de uma hora para outra, assim, ele já vinha também, igual eu. Nossa história é muito parecida. Era meu amigo de infância de Goiás. Graças a Deus ele se tornou um empresário bem-sucedido na vida e tal. E chegou nesse momento da vida dele, ele começou a pintar feito um louco, pintando. Assim como o Kaká me incentivou, o Cirão Franco e incentivou ele, falou, é muito bom. E ele fez vários quadros. Quando a editora estava escolhendo a capa, eu mandei um catálogo com as pinturas dele. E isso aí nunca foi feito pensando no meu livro, nem nada. Aí, claro, eles fizeram essa bandeirinha preta e tal, foi bolação deles para botar o nome, o título. Mas o quadro foi aleatório. Foi assim, era do nada e surgiu isso. Eu falei, meu Deus, a capa do livro está aqui. E nem influenciei, nem insisti, nem falei, olha, é isso aqui que eu quero. Deixei a editora, a Tordesilhas, escolher. E eu achei a coisa mais linda. Todo mundo olha e fala, pô, é o livro, é o livro, é o livro. É isso aí, Paulo, que você está mostrando. E é interessante, o título é muito bom, né? O Garimpo Muito das bom. Almas Garimpo de Almas. Garimpo de Almas é muito bom, né? E é gozado que quando você vai para um lado da autobiografia, tal, com a memória, de repente vira outra coisa. O personagem está matando gente nos Estados Unidos, depois... eu precisaria ler mais uma vez para, vamos dizer assim... Sem dar spoiler, não pode dar spoiler. Sem dar spoiler. Mas eu vou dar uns spoilers aqui. Olha a poesia dele, olha. Vales são montanhas deprimidas, vales de solidão. Depois ele diz assim, sou homem, menina moça, e ainda serei virgem dos infernos. Beleza, isso, sou homem, menina moça, e ainda serei virgem dos infernos. Agora vem uma reflexão. Não entendo por que apagar a vela. Muitos anos de vida e apago a vela. Vela apagada combina mais com morte, com fim, do que com vida. Mesmo sem concordar, assopro, e assim venho apagando velas ao longo da vida. Ganhei uma chuteira preta, uma bola de cobertão, número 5. Aí vai a poesia. Matemática. Do bolo para a rua, eufórico. Dei o primeiro chute na bola nova, para o alto. Pisei no cadastro da chuteira e me estabaquei no chão. Ralei joelhos, cotovelo, o nariz e os lábios que Sueli não beijou. Nesse momento em que a fome dilacera minhas vísceras e a sede atormenta minha alma, viajo, fujo da peçonhenta realidade e aterrizo leve e garboso na terra do que posso ser. Minha realidade é a mentira e vou mentir até que realidade ela seja. Matemática me batiza de incompetente e dita a sentença cruel. Quem não sabe fração não saberá nada, nunca. Mas quem sabe serei salvo pela linda e delicada professora de português.
quem sabe? Aí vem a paixão dele pela professora de português. Puta sorte, né? A minha chamava-se Marlene Laura Leocádio. Ela tinha sido Miss Sorocaba. Aí chamava professora Iracema. Professora Iracema. A minha chamava Lilian. Ô, Paulo, a gente podia montar essa peça do Stepan. Lançaram uma o livro dele já está virando uma peça. Tá virando uma peça. Lançaram uma música, né, que era Lilian, seus olhinhos verdinhos falam de carinho e prometem amor. Aí, pô, tinha o Bazar Paulistinha lá em Goiânia, que é o que tinha os discos. Eu fui lá, seu Paulistinha, eu quero esse disco da Lilian. Aí, quando chegou, eu comprei um compacto simples, botei dentro da malinha e levei, porque, pô, para a escola. Aí eu cheguei, quando a professora entrou, quando acabou a aula, eu cheguei para ela e falei assim: aqui, professora, eu trouxe para você. Ela falou: não acredito, mais um. Ela tinha uns 50 discos, que era aluno que comprou aquele disco para dar para ela, né? Que era ela, Lília. Eu falo isso aí da aula de português, Paulo, porque é uma coisa interessante. Eu tinha muita dificuldade, né, que eu até brinco aí, eu falo análise morfológica, que é como dissecar um cadáver, e análise sintática, né? Aí que tempo que está o verbo, não sei o quê. Eu nunca soube, eu fui reprovado sempre, porque eu nunca soube uma regra gramatical. Eu não consegui, não é frescura, não é charme, nunca entrou na minha cabeça isso. Análise morfológica é como um açougueiro descarnando uma novilha, pedaço por pedaço, buscando a intimidade das partes. Mas olha aqui, aí ele fala assim, eu acho bonito essa coisa que você fala, que quando chamava o seu bairro de glorioso, o parque de diversões, no alto-falante, dizia que estava no seu glorioso bairro. Isso fazia bem para você, que dava uma emoção parecida com o hino nacional. Agora, daí você conta um caso aqui incrível do cara espancando mulher, o cara batendo, marido batendo na mulher, marido espanca a mulher, você fala assim, ó, batia com um pedaço de lenha. Ela corria desesperada, levantando os braços, chorando, tentando se defender. Já havia sangue escorrendo pelo rosto. As crianças pequenas gritavam, pediam ao pai que parasse com aquilo. Os vizinhos espiavam e o sol se despedia, deixando que a noite assumisse o comando das luzes. Luzes lamparinadas, luzes toscas, transformando ainda mais aquele pátio em um cenário melancólico, em um palco arrepiante das ações humanas mesquinhas e criminosas. Aí você fala o nome das crianças. O nome dela era Catarina, o dele Juarez. Eles eram os pais de Rita, Sérgio, Ana Lúcia, Maria do Carmo, Daniel, Pedro e Rosalvo. Rosalvo não foi vacinado e contraiu poliomielite, também conhecida no glorioso bairro como paralisia infantil. Porra, Stepan, pode parar. Agora, eu quero contar aqui o seguinte, eu tenho uma grande influência aqui de um tio meu, que era ator de teatro em São João del Rei, que chamava Benito Mussolini Grassi. O meu tio, o Benito Mussolini, ele contava as falas dele nas peças que ele fazia. O Paulo Bessa falou comigo que eu leria um trecho, ele leria um trecho também. E agora eu estou vendo que já passou estou lembrando do meu tio Benito. Me chamaram de Toninho. Toninho, me chamaram para fazer um personagem, uma peça incrível. Diz assim, é mesmo, Benito? É legal? Como é que é o personagem? São 162 falas. Eu vou contar uma história para vocês rapidinho, que era o seguinte. Eu fiz uma novela, o Cuoco era o ator principal, e trabalhava com a gente o nosso querido Sadi Cabral, professor de teatro. Sensacional. E o Sadi fazia um personagem ali, menor e tal. E o Cuoco era o protagonista da novela da Janete Kleck, que botava tudo na boca do protagonista. Então o Cuoco ficava desesperado com 200 páginas para decorar, para gravar.
Aí, um dia, discretamente, com aquela educação do corpo, ele falou para mim assim: "Ô, Stefano, eu vou te pedir uma ajuda. É que seu Sadia, às vezes, eu adoro conversar com ele, mas às vezes eu estou tão atarefado que se você perceber que eu estou ali e ele está falando, pô, me chama, fala alguma coisa, só para eu poder sair educadamente." Eu falei: "Não, tudo bem." Eu saí contando coisas, não sei o quê, e o Coco, tá com aquele jeito do Coco. Aí um dia eu cheguei, estava assim na lanchonete, e o Sadia falava assim para ele: "Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê." Aí eu percebi que o Sadia estava contando para ele uma fotonovela que ele tinha feito. Cada foto era uma pausa de 15 segundos. Aí o Coco olhou para mim, fez assim, piscou o olho, eu falei assim: "Ah, não, essa você vai ver até o..." Boa essa. Legal você falar isso do Sadi Cabral também, porque uma coisa que sempre vem de você, que a gente sabe, quem te conhece, sabe da sua história nisso, é o carinho que você tem nesse cuidado com os mais velhos. Pelos antigos. Né? Pelos antigos. Eu me lembro, você com o Rodolfo Arena, acho que você chegou a fazer um documentário sobre ele, alguma coisa assim. Fiz. Você fez um documentário sobre ele, Rodolfo Arena. E, assim, depois, um dos atores com quem eu mais trabalhei, né, na televisão, depois que ele partiu, que eu tomei consciência disso, foi o Cláudio Correia Castro, que te amava. Né? E eu adorava o Cláudio Correia Castro, eu adorava. Eu a ele. E eu acho que quase todas as novelas que eu fiz na minha vida tinham o Cláudio Correia Castro. Então, assim, e essa é uma coisa que que é importante a gente sacar, né? Que cada vez mais esse cuidado que a gente tem é um cuidado com a gente mesmo, né? Rapaz, nós seremos os antigos daqui a pouco. Já somos. Seremos os antigos. Ô, Stepan, eu tenho uma surpresa para você aqui, bem guardada, para ser na hora certa. Afonso, faça uma surpresa para o Stepan. Ele me mandou o livro, mas eu não tinha tido tempo de dizer a ele o que achei. Pois aqui vai, por seu intermédio. Abre aspas. Stepan, não basta ter tido infância. Tem que saber escrever também. E você sabe. E, se esta não é exatamente a sua história, melhor ainda, pois é coisa de criador, não de memorialista. Abraços, Rui Castro. Maravilha! Olha, Rui Castro, hein? Stepan. Cara. Agora você tem Rui Castro. Agora, eu pensei nisso quando eu estava lendo o seu livro, que eu estou mais numa coisa mais memorialista mesmo, do que criação. Eu vejo que você explode na criação, né? Eu estou escrevendo exatamente porque tem essa história do autor. Quando o Gramsci falou do preconceito e tal, parece que, no fundo, parece que o autor é superior ao ator, digamos assim. Que o ator teria uma condição secundária, porque o ator decora o texto e pronto. Mas realmente há uma questão aí na autoria. A autoria realmente é a viagem mais, vamos dizer assim, livre que você faz, porque você faz aquilo, o que você quer, né? Ou o que você consegue, Então, consegue. É o que você consegue. É o que você consegue. Fala disso, Stepan. Interessante essa brincadeira que o Rui fez entre criação e memória. Eu acho assim que... Eu estava pensando nos memorialistas hoje, eu pensei naquele senhor Pedro Nava, que a Fernanda Montenegro sempre se refere a ele. Eu tenho um monte de livro dele, li pouco, que era um médico. Mineiro, morava ali na Glória. Morava na Glória. Mas quando eu cheguei no... Baú de Ossos. Baú de Ossos, isso aí. Como o Gramsci falou do Sérgio Santana, eu me lembro que
como eu me apaixonei por um livro dele chamado As Confissões de Ralph. O repórter de Confissões de Ralph, e tinha Memórias de Manfredo Rangel, o repórter, a respeito de Kramer. E o primeiro foi o concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro. Aquele concerto que não aconteceu. O Sérgio fez um livro sobre aquilo. O Sérgio era sensacional. Eu era fã dele. Eu me lembro que no Confissões de Ralph tem um momento do delírio que ele entra na igreja e ele vê INRI nos pés de Cristo. Henry, né? E ele dizia assim, quando eu vi INRI, eu pensei, é Instituto Nacional de Repressão e Inquisição. Ô Stepan. Agora tem um... Nossa, o Celso, Afonso. Oi. Poxa vida, esse presente que você me deu... Sensacional. Com o Rui, me emocionou muito também. Eu sou muito grato a várias pessoas, a minha irmã mais velha, Armênia Netressian, que é uma professora de filosofia, e ela sempre falando, não, Stefan, o que você está fazendo é muito bom, né? Isso vai te incentivando. E o Cacá Diegues, com aquela generosidade que nós conhecemos, que ele tem, que é imensa, é grandiosa. O Cacá, quando eu conversei com ele falou, o que você está fazendo, não sei o quê, eu falei, estou escrevendo, não sei o quê, ele falou, eu queria ler, papai. Eu falei, Cacá, eu sou meio rascunheira. Eu mandei o que podia se chamar o rascunho do Garimpo de Copião. O copião, graças, você falou certo. Eu mandei o copião. Aí falei, aí Cacá passou uns dias, uns 5, 10 dias, assim, não sei o quê. De repente eu recebi um e-mail dele, no meio dessa loucura toda, eu recebi um e-mail em que ele escreveu, sei lá, 20 páginas, reproduzindo, analisando, comentando, coisa por coisa, e etc e tal, e me dava até um senso de humor dele, ele falou assim, não estou dizendo que você é Machado de Assis, estou dizendo que o Machado de Assis assinaria esse... Mas você foi compartilhando durante o processo? Foi para ele. O Eduardo Galvão, que o nosso querido Paulo Betti lembrou, que é nosso vizinho, nosso irmão. Nosso querido irmão. E o Galvão, ele, você quer... Eu também quero ver, eu mandava alguma coisinha para ele, mandava para alguns amigos, assim, um pedaço e tal, porque você vai ficando... Eu reli e fico relendo, porque você sabe, qualquer coisa que se relacione a Karl Marx, você tem que ler e depois fazer um curso de especialização, mais 14 anos de faculdade para poder entender, né? Mas como eu li o Capital muito novo, e falei, eu já li o Capital bem quase criança, eu era do Partido Comunista, do PCB, e não entendia nada, mas eu li um dia eu achei um livro do Marx que falava as ideias estéticas de Marx, do autor espanhol. Eu achei tão lindo aquele livro que eu dei de presente. Fui na livraria comprar o outro e não tinha mais, e nunca mais achei. E recentemente a minha irmã, eu falei para ela essa história, ela me mandou e eu fiquei relendo. Então tem muitas coisas bonitas. Ele fala sobre Mayakovsky, o Paulo Betti. Tem um trecho que eles falam que quando o pessoal, no meio da Revolução, que o pessoal se pintava de mulher, se vestia, pintava a boca e ia para a porta das fábricas, na saída dos operários, e apareciam, eles comentam essa atuação do Mayakovsky com o grupo dele do teatro como uma peça fundamental na Revolução Russa. E por quê? Porque eles falavam que o choque estético não tinha uma teoria que ia levar o operário a pensar, e etc. Mas que, aquele cara saindo da fábrica, de repente vê aquela porrada de homem vestido de mulher com a boca pintada, que aquilo por si só ia mexer com a cabeça dele.
Eles iam sair da letargia do pensamento pasteurizado, e que aquilo era a revolução, né? Eu nem fui compreendido quando eu dizia que entre as músicas de protesto contra a ditadura militar, a que mais me emocionava era uma música do Roberto Carlos que dizia: vou desligar os controles da minha nave espacial e vou ficar para sempre no espaço sideral, não vou voltar para a Terra, não. Isso era de um inconformismo, era de uma denúncia de que o que estava se passando aqui era horripilante, era horrível, era feio, que o cara queria ir embora para o espaço sideral e não voltar nunca mais, que é uma vontade que a gente muitas vezes tem tido atualmente para o espaço sideral e não voltar. Mas voltando para completar o raciocínio, para mim o que eu queria dizer era o seguinte, que essa obra de arte, seja ela qual for, e o livro, e a literatura, seja lá o que for, o quadro que você pinta, ela não se completa, ela não quer dizer absolutamente nada se ela não for consumida por alguém. Porque senão é um diletantismo, é só um ato solitário que você faz. E isso, muitas vezes, explica, às vezes, a insegurança, por exemplo, que eu estou tomado por ela atualmente, que é saber assim, meu Deus, o que estão achando do livro, como é que as pessoas estão recebendo. E esse bálsamo dessa noite aqui, porque para mim isso é um bálsamo, vindo de vocês, vindo dessas pessoas tão importantes na minha vida e na vida, de dizer assim: Stepan, tá legal, cara, porra, que bom, isso aí, pô, tá legal, vai fundo, a gente precisa disso. Eu não compartilho da prepotência de que eu acho que é isso e é isso, não. Eu sou um dependente, um carente da opinião alheia, eu preciso disso. E quando você começa a ter esse aval, de uma certa forma, ser convidado para a sua live, ser convidado para estar aqui, para Sempre um Papo, tem um significado muito importante para mim. Eu sei disso, por mais que você seja modesto, Afonso, e não queira dizer, você tem uma importância hoje na difusão da cultura que é inegável, é reconhecida por todo mundo. Aí, de repente, quando eu recebi o seu calendário e eu vi as pessoas que você estava entrevistando uma atrás da outra, honrado, é claro que eu me senti, mas eu falei assim: nossa, mas por quê? Caramba, que legal que eu estou ali. Quando você inventou essa história de estar com o Graça e com o Paulo, para falar que são pessoas que pensam o tempo todo, pensam cultura o tempo todo, pensam, trabalham, dedicam sua vida, se expõem, arriscam o tempo todo, isso aí vai te dando um incentivo, como eu recebi do Cacá, como eu recebi de minha irmã, como eu recebi dos amigos a quem eu dediquei o livro, e vou te falar, com toda sinceridade, me aguardem. Muito bom, muito bom. Que maravilha. Eu estava vendo Uma coisa aqui. que eu estava pensando, desculpa, só assim, você estava falando dessa história, Stepan, eu estava dizendo das manifestações artísticas, né, todas essas, o Afonso conhece isso melhor do que a gente, essa da literatura, você fazer um livro, eu acho que talvez seja mais solitária, porque, por exemplo, o quadro, em algum momento você vai ver alguém olhando para ele, né, ou a obra de arte, ou qualquer que seja, ou o teatro, as artes cênicas, você vai ter a comprovação pelo olhar, pela manifestação. Mesmo que a pessoa esteja mentindo para você, ela se manifestará de alguma maneira. O livro, eu acho um processo tão solitário que você não tem o contato com o retorno do espectador, né? Minha vontade agora era entrar na casa de cada um que tivesse com esse livro na mão e perguntar: o que você está achando? O que você está achando? Eu imagino um cara entrar num avião, por exemplo, e ver um cara lendo o livro dele.
Deve ser uma coisa muito louca. Assim, eu, se fosse o autor, não desgrudaria da cara do sujeito. Mas eu vi o livro na mão de muita gente. Acho que tem uma campanha muito bacana. Agora, eu estava vendo aquela. Tem, por exemplo, o Kaká destaca o primeiro encontro de mulheres de todos os tempos. Que capítulo interessante! Parece ficção científica. Ray Bradbury. Parece aqueles ficção científica, né? Depois, o zoológico, que o menino cai dentro da jaula e você, ou essa ontológica personagem, cai dentro homenagem ao nosso Evandro, querido, nossa ontológica personagem aqui presente hoje nessa live. Cai dentro da... Aquilo dá um curta sensacional, né? De suspense, né? E com uma manga, né? Que a lei de Newton, cai a manga na cabeça da... Pô, sensacional. A sorte do Newton foi não ter nascido no Brasil, né, Paulo? Porque, porra, ia cair uma jaca naquela jaca, né? A jaca... Mas aí, cara, é muito bom, viu, Stepan? Muito bom mesmo. Eu fiquei... Muito bom, é sensacional. A experiência... E o que é melhor ainda é ser um livro do Stepan. Assim, esse livro pode ser do caralho, mas ele é do Stepan, né? Então ele é melhor ainda. A experiência de leitura do livro... Cláudio Correia e Castro era pintor. Exatamente. E bom pintor. E bom ator pra cacete. Foi o Galileu. Estranho. Tinha quadro dele, diversos no catálogo do Museu Nacional de Belas Artes, e quadros, pinturas do nosso Cláudio Correia Castro. O Cláudio uma vez disse para mim assim, que ele estava tão desesperado em casa, que ele falou assim, a única saída para minha vida era ligar para o Stepan. Aí ele entrou num banheiro e ligou para o Stepan. Ligou. E dali ele foi cair no retiro dos artistas. Ele estava tenso, ele estava tenso. Ele estava vivendo episódios difíceis. Eu botei e falei, peraí, Cláudio. E até um outro livro que eu tenho, que chama A Arte de Pedir, Guia Prático para Inadimplentes e Negativados, e agora eu vou acrescentar Confinado também. Eu falo muito sobre isso, sobre esse massacre desumano, cruel, que o sistema capitalista está provocando nas pessoas. A vida sempre foi assim, teve pobres e ricos, pessoas que organizadas ou não, mas nunca, em momento nenhum da história da humanidade, houve a prepotência, a sentença de morte. Você não vale merda nenhuma, você não tem grana, você é um inadimplente, você é um negativado, e as pessoas destroem as outras por causa disso. O Cláudio, que era um homem que foi rico, de família rica, todo mundo sabe disso na nossa classe, no Paraná, né? Momento, ele estava quase morrendo asfixiado pela pressão de bancos e disso e daquilo outro. E a primeira coisa que eu fiz foi falar, senta aqui na minha frente, me dá o telefone, e o primeiro esporro que eu dei foi no primeiro cobrador que ligou para ele. Eu falei assim, olha aqui, eu vou lhe processar, seu filho da puta, você não tem direito, por lei, de estar massacrando uma pessoa como você está... Para de ligar, se você ligar aqui por outra vez, eu vou abrir um processo contra você. E assim foi indo. Calma, Cláudio. Porque uma das coisas que a gente precisa na vida é acalmar as pessoas. Eu reconto aqui a minha história, que foi muito especial para uma das pessoas que eu mais amei na vida, que era a Zezé Macedo, essa nossa querida estrela. Eu trabalhei com ela, dirigia no Chicanismo e tal. E surgiu um boato daqueles assim, a Globo está demitindo todo mundo, não sei o quê, e a Zezé entrou em paranoia absoluta, não dormia mais, e eu vou ser demitida, e morria, sofria com isso. E o esposo dela me ligava, ele falava, a Zezé está muito nervosa, eu falei, peraí que eu vou resolver isso já.
Aí esperei 1 hora mais ou menos, eu era presidente do sindicato. Aí peguei e liguei para Zezé. Falei, Zezé, o Stepan, meu amor, aquela coisa linda, que aquilo é a mulher feia mais bonita que eu já vi até hoje no mundo, foi aquela mulher. Aí eu falei assim, Zezé, eu estou te ligando para te dar uma notícia maravilhosa. Ela falou, fala. Eu falei, fui lá na TV Globo agora, fui lá no 10º andar, não falei nem com o Boni. Eu fui direto no doutor Roberto Marinho e falei, doutor Roberto, eu estou aqui para dizer ao senhor que a Zezé Macedo está muito nervosa, com medo de ser demitida, e eu queria uma palavra do senhor. Ele falou para mim, Zezé, diga a Zezé para ficar tranquila, ela jamais será demitida da TV Globo. Aí eu contei essa mentira para Zezé. Eu falei, Zezé, então foi isso, é o doutor Roberto que falou para você. Ela falou, meu filho, muito obrigado. E desligou o telefone. O marido dela falou para mim que depois desse telefonema, ela desligou o telefone, botou a cabecinha na poltrona e dormiu 11 horas seguidas. E eu, claro, fiquei nervoso pra caralho, porque eu falei, agora eu tenho que dar um jeito dela não ser demitida. Mas você fez uma coisa incrível de acalmar. Mas eu menti, eu menti porque eu sabia. Eu estou dizendo isso para ilustrar o quanto é cruel essa pressão em cima da vida das pessoas. Imagina quem tem alguma coisa, alguma reserva, já está nervoso. Imagina quem não tem nada, ou quem está dependendo de alguma forma de uma ajuda emergencial, de um caramingué qualquer, e esse caramingué está cada vez mais difícil, não sei o quê. Isso mata as pessoas. E isso foi esse meu outro livro que eu já escrevi, que é exatamente o Guia Prático. Eu criei um personagem que é um escritor que está fudido e ele precisa escrever um livro de autoajuda, uma autoajuda para ele próprio. Então ele fala assim, olha, eu estou escrevendo um livro, eu vou ensinar vocês a sobreviverem à tragédia financeira e econômica, e, em compensação, vocês vão me prometer que vão comprar meu livro, não vão emprestar para ninguém, não precisa nem ler, eu não faço a menor questão que vocês leiam, eu só quero que vocês comprem, o que eu preciso é do dinheirinho de vocês, e aí vou ensinando tudo. Como é que você faz para pegar um dinheiro da mãe, para tomar um dinheiro de um amigo, quem você tem que escolher para ser padrinho do seu filho, porque muita gente... tem uma tia aqui que, meu sonho era ser padrinho. Fala assim, a senhora vai ser padrinho de Crisma em 2042. Agora eu tenho que botar o gerente do banco aqui, eu tenho que botar o fulano para ser o padrinho. E vou ensinando, e vou pedindo a eles que, por favor, por quê? Porque isso que nós estamos vivendo e vivenciando agora, a gente não pode esquecer da depressão americana, onde as pessoas se jogavam do alto dos edifícios, se matavam. Essa pressão é muito violenta. Aí eu tenho um capítulo que eu falo sobre os efeitos colaterais. O cara vai transar com a mulher dele e se alucina, ele passa a mão no joelho e vê um boleto. Ele vai beijar a boca e quando está chegando no beijo da boca, o gerente do banco aparece, fala, e aí, vai cobrir quando? Então, isso está massacrando as pessoas e está invertendo, está botando uma inversão de valores fora do comum. As pessoas não valem mais pela qualidade que elas têm, pelo que elas são. Eu estou cansado de ficar incensando uma porrada de artistas medíocres, celebridades medíocres, que jamais teriam lugar no panteão, mas elas são tidas e absolvidas e homenageadas como se fossem grandes talentos, mas não. É porque elas compraram um jatinho, porque elas estão muito bem de vida, porque elas são bem-sucedidas, e etc e tal. Então, eu não sei por que eu estou falando isso, foda-se. Gente, não está chegando a hora da gente terminar. Você estava contando o seu segundo livro. Né? Já está o segundo livro. Eu aproveitando o ensejo. Afonso, eu sei que você vai falar do tempo, que eu estou vendo aqui, e a gente está terminando mesmo, mas eu queria aproveitar que a gente falou aqui do Eduardo Galvão, nosso irmão, amigo, nosso vizinho, meu e do Stepan, e também do Paulo. O Paulo mora em Itaiangá, eu e o Stepan e Galvão moramos ali no Jardim Oceânico, né? E
E hoje, eu lembrei do Galvão, e a gente está junto aqui, que eu acho que daqui a pouco, daqui a alguns minutos, nós faremos uma homenagem, eu e Stepan, ao Galvão. Não vamos falar do Biolado. Assistindo o jogo do Botafogo com o Flamengo. E nós precisamos dar uma goleada no Flamengo, em homenagem ao Eduardo Galvão, que era flamenguista. E ele merece, porque ele era chato pra caramba. Chato pra cacete. Eu fizeram um negócio, toca do Galvão, ali na Gávea, pedindo que eu levasse um brinde pro Galvão. Eu levei uma camisa do Botafogo. Maravilha. Bem, eu queria te fazer um pedido. Posso? Hein, Stepan? Para mim, sim. Eu tenho um trecho do seu livro que hoje, que se comemora... Enfim, desculpa. Hoje que o Brasil chegou a 300 mil mortos, né? Tem essa parte terrível dessa data, dessa live. Tem um trecho da sua crônica que eu gostaria de pedir para você ler. Inicialmente a gente combinou até de fazer 1 minuto de silêncio, mas eu vou trocar esse 1 minuto de silêncio pela página 146, se você puder olhar. 146, está aqui. Mas eu queria que você parasse, inclusive porque muda de assunto, na palavra falta de compaixão. Pode ser? Posso. O terceiro parágrafo. Você lesse até essa palavra, falta de compaixão, porque depois muda de assunto e eu acho que esse trecho resume um bocado o que esse país aí que a gente está vivendo hoje é assim. Eu gostaria de encerrar esse nosso primeiro bate-papo, que eu espero que aconteça muitos e muitos ainda, viu? Deus queira. Eu queria só achar É na página 146. 146. Amigo, que posso fazer para te ajudar? Isso. É isso. E onde está a compaixão? Na terceiro, 1, 2, 3, 4, quarto parágrafo, fim do quarto parágrafo. Nossas perdas concretas nos possibilitam Isso. a chance... Se você terminar no final desse parágrafo. Você começa do começo mesmo. Começa no 146. Amigo, que posso fazer para te ajudar? Isso. Posso ler daí? Pode. Amigo, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu fiquei bastante preocupado com as últimas notícias. Não acha que está cedo demais para tomar certas decisões? Olha, eu vou dizer algo que talvez, ouça bem, eu disse talvez, possa lhe ser útil. Eu também passei por adversidades muito parecidas com as que você enfrenta neste momento. Eu nem vou falar dos entes queridos que perdi, pois a dor do luto é única e individual. Cada um sente de uma maneira diferente e não tem caminhos para encurtar o sofrimento. Nem vou me referir às agruras de ordem financeira, pois essas não vale a pena ser mencionadas numa carta como essa. Vamos falar aqui da decepção. Como machuca uma decepção? Seja ela de ordem moral, pessoal, amorosa, não importa. Decepção é, com certeza, uma das maiores agressões que podemos sofrer. Eu não exagero quando digo isso, visto que a decepção está extremamente ligada à expectativa, que, por sua vez, se confunde também com sonhos e esperanças. E quando os nossos sonhos são atacados, quando nossa esperança esmorece, nos aproximamos perigosamente da inércia e da morte. Nossas perdas concretas nos possibilitam a chance de sofrê-las concretamente. Mas o fim dos sonhos atinge recantos da nossa subjetividade, da camada sensível de nosso ser, e por isso mesmo torna-se dificílimo diagnosticar ou aviar um unguento que sare, cure, alivie a falta de compaixão. Bonito. Muito bonito.
É Adorei. isso, meu querido amigo. Eu acho que esse textinho, ele fala do que nós estamos vivendo, principalmente hoje, que é a falta de compaixão. Por isso que eu queria pedir para você ler e dizer Obrigado que por essa daqui oportunidade. ficam as minhas palavras, as palavras de todos. Que recebam essas 300 mil famílias que perderam entes queridos, recebam o nosso abraço, o nosso pensamento, o melhor pensamento que se pode ter de proteção, de cuidado. Muito obrigado para vocês. Até a próxima. Valeu, Afonso. Beijão, Stepan. Valeu, Paulo. Valeu, Graci. Vamos, Stepan, Paulo. Afonso. Obrigado, Afonso. Valeu, Adorei. Afonso. Adorei. 35 Desliguei. anos do Sempre um Papo. Caramba.